Olá, você que me acompanha, o meu nome é Valmir Júnior e hoje falaremos de um assunto espetacular, na qual abordaremos a seguinte questão: será que Deus existe? Será que nós conseguimos explicar a existência de Deus? Se você tem essa dúvida ou quer se aprofundar sobre esse tema, eu convido você a ficar comigo neste vídeo. E você que ainda não faz parte, eu vou pedir para você me seguir, a compartilhar, a dar o seu like para fortalecer aquilo que está sendo feito aqui, na qual colocaremos vários temas que serão propostos e que edificarão a sua vida. Para falar sobre esse tema tão especial, tão necessário nos dias de hoje, devemos entender que existiu homens que defenderam a verdade que hoje na qual abordaremos aqui. E um desses homens, esse grande homem, na verdade, é São Tomás de Aquino, onde a sua Suma Teológica, o seu livro, ele se propaga até hoje. E para você cristão que deseja se aprofundar na sua fé, você deve comprar, ou na internet você também consegue de grátis em PDF, mas ter acesso a este livro ou a esses livros, na qual é aprofundado, na qual você será edificado. Para falar um pouquinho sobre esse assunto vasto na qual você vai ser edificado, nós devemos compreender que existem verdades. E dentre essas verdades que nós carregamos, que são chamadas de crenças centrais, muitas vezes se dá para deixarmos algumas coisas de lado para conseguir vivenciar algumas coisas novas. E o que isso quer dizer? Que sempre nós carregamos verdades na qual elas são fundamentais para nosso crescimento, mas que talvez nunca se produziu de maneira concreta em nosso coração, gerando mais dúvida do que algo concreto. Então, diante disso, eu quero falar para você que para aprofundar um pouco mais na palavra de Deus, ou nos escritos de Deus, ou na compreensão de Deus, devemos deixar algumas coisas para trás, estar aberto a coisas novas, na qual você vai ser edificado. Para trazer à tona sobre esse assunto tão vasto, devemos falar sobre dois requisitos: sobre fé e razão. A visão humanista que nós temos hoje, que nós evidenciamos hoje, na qual filósofos, cientistas, psicólogos e também pautas progressistas, elas descredibilizam aquilo que tange Deus ou a sua palavra. E o que isso quer dizer? Que simplesmente que tudo aquilo que a religião faz para algumas pautas não são necessárias, elas são descredibilizadas. Ou seja, a filosofia, que aonde nós entramos na caixa de ideias, vem falando sobre esse assunto. E muitos dos filósofos, dos principais filósofos, atestam que a religião é algo ruim, algo ultrapassado, e aqui nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Mas também os psicólogos ou a psicologia, ela entra num campo na qual ela quer desmistificar tudo, na qual se nega a vontade ou a crença em Deus. Como aqui também o humanismo, que tenta sempre olhar para o lado social, ou seja, aquilo que você vive, aquilo que você interioriza como crença central, vem da sua mente, daquilo que você vive, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, do social, daquilo que você vive no dia a dia, que é construído a sua mente, descredibilizando a fé. A primeira pergunta que deve ser feita entre fé e razão
A religião, ela se tornou algo arcaico, ou seja, ultrapassado? Segundo essas pautas que aqui foram faladas, sim, descredibilizam Deus e a palavra de Deus. Ou seja, que pessoas, elas são dependentes dos seres que não conhecem. Ou seja, refém dos seus sentimentos, dos seus medos, gerando insegurança. Então, uma maneira de gerar segurança, segundo essas pautas que aqui foram levantadas, eles veem como a religião. Uma maneira de você se sentir seguro é pela religião, onde você se sente mais confortável. Mas, na verdade, não é assim que funciona. As pessoas olham para o contexto de uma maneira somente racional. E se nós olharmos para a maneira racional, nós ficaremos loucos, porque nem tudo é racional. A ciência não explica tudo, a filosofia não explica tudo, a psicologia, o humanismo, eles não explicam tudo. Embora eles vivam em busca da verdade, nós aqui falamos que nem tudo que fazemos, nem tudo temos a explicação. Então, algumas coisas nós andamos por fé e outras andamos por razão. E como nós devemos administrar isso? Como nós devemos centralizar isso na nossa mente? Simplesmente olhando para a fé e a razão, não de maneira separada, mas sim de maneira juntas e não contrárias. E o que isso quer dizer? A fé ou a razão, elas se complementam, elas estão juntas, elas trazem sobre si uma dependência uma da outra. Primeiramente, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós devemos compreender que a fé, ela vem em primeiro lugar, mas também nós devemos andar por razão. Nós devemos conhecer aquilo que nós acreditamos. E talvez haja uma dúvida em seu coração. Será que Deus ele se deixou conhecer de maneira concisa? E a verdade, a resposta é que sim. Deus se deixou conhecer, Deus se deixou viabilizar através de vários requisitos, na qual nós falaremos aqui, você que está assistindo. A seguinte pergunta que nós devemos fazer: como administrar isso em nosso coração? E a resposta vem da seguinte maneira: cremos para compreender e compreendemos para crer. Então, avivando, viabilizando, testificando aquilo que nós falamos. As pessoas têm a seguinte dificuldade de entender a fé e a razão. E aqui eu levanto com você 3 tópicos para falar sobre isso. Um deles, alegando que a fé é algo irracional. Para desenvolver isso com você, a fé ela não é irracional. É algo que pode ser questionado e que sempre devemos aprová-la através da razão. Se há uma descrença, se há algo na fé que não viabiliza a razão, devemos desconfiar dessa fé. Porque tudo aquilo que a fé alega como verídico, mas a razão traz outra vertente, devemos questionar e ver aquilo que é verdadeiro, aquilo que é racional. Ora, se andamos por fé, a razão deve andar junta. E se ambas andam juntas, a fé não é irracional, porque, como eu já disse, ambas se complementam. O segundo ponto que as pessoas erram quando falam sobre
fé e razão e que elas estão de maneira contrária, é falando sobre esse fideísmo. E o que significa esse fideísmo? É que elas são contrárias umas às outras. As duas não se batem. O que acontece se nós andarmos somente por fé? Muitas vezes nós vamos nos cegar. Por exemplo, olha, eu tenho a fé que Deus pode curar o câncer de uma pessoa. Eu vou lá, falo para a pessoa que ela vai ser curada desse câncer e, na verdade, não era a vontade de Deus curar aquele câncer. Então, até onde vai a fé? Até onde vai a razão? Então, nós devemos ter esse sentido, tanto em questão da fé, tanto em questão da razão, a ter esse sentimento ou uma clareza maior sobre conhecer um pouco mais sobre a fé e conhecer um pouco mais sobre a razão, para que ambas não se contradizem. E o terceiro ponto, alegando que talvez a fé é algo subjetivo, pessoal ou interior, algo que fica guardado, interiorizado e que não deve ser manifestado. E na verdade não é isso que a fé é. Na verdade, a fé é uma manifestação daquilo que você acredita. E se você tem fé, se você acredita naquilo, você deve então colocá-la para fora. E de que maneira eu vou colocá-la para fora? Usando a razão. Olha que coisa extraordinária quando nós começamos a aprender que a fé, ela está junta com a razão. Embora algumas pessoas descredibilizem a fé, ela é algo que nos impulsiona e que nos leva a acreditar em algo que talvez nos leve para lugares maiores. Ora, para que algo exista, olha para você ver que interessante, para que algo exista, ainda que está interiorizado ou ainda na caixa dos pensamentos, aquilo foi primeiramente planejado. Uma coisa que não existe, primeiramente ela foi planejada. Ora, se ela não foi feita, mas ela já está na mente da pessoa, primeiramente ela teve fé. E depois ela racionalizou aquilo, ela verbalizou, ela construiu, na qual ela chegou à razão. Aquilo que estava na fé foi concretizado na razão. E olha para você que espetacular quando nós colocamos ambas juntas. Partindo do pressuposto que tudo aquilo que o homem fez partiu primeiramente de uma fé. Não sabia se iria dar certo. Assim também nós falamos de Deus. Deus ele se deixou manifestar ou deixou conhecer através de vários vestígios. E se nós aqui centralizarmos na nossa mente e buscarmos essa verdade, nós vamos conseguir buscar uma razão ou achar uma razão sobre ela. Que espetacular esse tema tão vasto. E para falar sobre se Deus existe, se Deus realmente ele se deixa ver, ou será que nós conseguimos compreender a Deus? Me perdoe, vou tomar um gole d'água. Vamos falar de São Tomás de Aquino. Quem foi São Tomás de Aquino? São Tomás de Aquino, ele foi um frade dominicano, um grande filósofo, teólogo, ele que era um homem italiano. Nós podemos falar que ele viveu do ano 1225 até o ano 1274, na qual ele foi um dos maiores filósofos e teólogos até os dias de hoje, na qual a sua vertente, a sua visão era uma visão aristotélica. Para falarmos sobre São Tomás de Aquino, devemos falar das ideias que ele tinha ou da visão que ele tinha sobre as coisas. Partindo do pressuposto da visão platônica
que era vivenciada na Igreja Católica Apostólica Romana antes dele, agora a partir dele nós vemos uma visão aristotélica. E talvez você esteja se perguntando, qual é a diferença? A visão platônica nada mais é, falando de uma maneira bem simplória, para que todos entendamos, é falar que a visão de Deus sobre o homem e que não há questionamento sobre isso. Agora, São Tomás de Aquino ele vem falar de uma maneira um pouco mais concisa, na qual nós temos a nossa visão ou a visão humanista sobre as coisas, ou também sobre Deus, onde há um questionamento. Aqui nós entramos no campo filosófico. Então, as pautas filosóficas e teológicas na qual São Tomás de Aquino fala em seus livros, e aqui nós começamos a falar sobre a Suma Teológica, ela levanta essa vertente, ela vem dar um direcionamento para a razão. Por que nós devemos acreditar em Deus? Quais são as provas da existência de Deus? Ainda falando sobre São Tomás de Aquino, ele foi considerado também o príncipe, o doctor communis, o doutor universal. E olha para você ver que interessante. E também ele foi considerado doctor humanitatis, que significa doutor da humanidade, levantando essa vertente filosófica. O seu livro mais importante, como aqui bem já disse, é a Suma Teológica, mas tem outros vários livros também falando sobre a razão, na qual também convido a você, posso deixar aqui na descrição desse vídeo para você acompanhar, para você aprender o que ele fala sobre a razão. E as suas visões foram principalmente aristotélicas. Embora ele tenha pegado um pouco da vertente de São Agostinho, que tinha a visão platônica, a sua visão mais forte era aristotélica. Naquela época, na sua época, nós podemos que São Tomás de Aquino ele influenciou a reconciliar a fé cristã com a razão, defendendo que ambas são fontes de conhecimento. Então, as suas contribuições inclui na análise da natureza humana, tá? Para ficar evidenciado aqui, onde aborda assuntos de ética, fala sobre a moral, daquilo que é natural, ou a política, ou também, como aqui bem já disse, a natureza divina. Aqui, como nós já aprendemos um pouquinho de São Tomás de Aquino, aqui também devemos compreender que a visão de São Tomás de Aquino, ele fala que existe uma verdade fundamental, que é a ordem da realidade. E talvez você esteja se perguntando, qual que é essa ordem da realidade? Existe uma verdade fundamental? A pauta de São Tomás de Aquino, em seu livro Suma Teológica, vem especificar exatamente isso. Andamos pela fé. Tá? Eu e você, nós andamos por fé, ou talvez você que esteja vendo esse vídeo, você não anda por fé, você é cético, não consegue compreender. Mas aqui, São Tomás de Aquino ele vem falando que nós andamos por fé, aqueles que acreditam em Deus anda por fé e razão, e explica que isso não descredibiliza um ao outro, pois os mesmos dão respaldo um para o outro, como aqui bem já disse. Então, quando nós começamos a compreender de uma maneira um pouco mais concisa aquilo que Deus quer falar, ou aquilo que São Tomás de Aquino evidencia, porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo para falar sobre aquilo, devemos falar sobre o Big Bang. Os cientistas, eles acreditam que existia ali um átomo, uma potência que talvez ela explodiu e a partir daquilo ali as coisas foram feitas, certo? Ok. Quando nós olhamos a vertente bíblica,
nós vemos que Deus, ele fez tudo através do seu falar, através do fiat ou do faça-se. Vemos que o mundo, o universo, ele foi criado em 6 dias. Os astros, as estrelas, os planetas, aqui, logicamente, do planeta Terra, tudo que há aqui na Terra, a água, a terra, as árvores, os animais e nós, seres humanos. E o que nós começamos a compreender? Que alguns quesitos, onde o Big Bang fala do evolucionismo, algumas coisas credibilizam aquilo que está na Bíblia. Falando do planeta Terra, a Bíblia vem falando como foi feito as coisas dentro da Terra. Ora, foi criado a luz, foi criado o sol, no caso, foi criado as águas, a terra, deu uniforme, falou que a água ela podia chegar até certo ponto, depois foi criado os peixes, as árvores, as aves, os bois e assim sucessivamente. E aqui eu estou falando não de maneira pontual, tá? Para ficar evidente. Mas quando nós olhamos a ciência que fala sobre o Big Bang, ela também fala da mesma maneira que a Bíblia cita como foi criada, a ciência também alega. E essa probabilidade de algo que foi escrito há mais de 3, 4 mil anos atrás, dão essa viabilidade ou essa credibilidade, simplesmente é quase impossível disso acontecer. Ou seja, aquilo que foi dito há 3, 4 mil anos atrás tem uma verdade, existe uma verdade na qual nem os cientistas conseguem compreender, mas para aqueles que são cristãos entendem que Deus, ele não mente. Deus, ele não vai entrar em contradição. E aqui nós entramos de alguns pontos, mas ainda não entramos nas 5 vias de São Tomás de Aquino. Aqui é começando a evidenciar a existência do divino. Na página 128 da Suma Teológica, São Tomás de Aquino afirma que não conhecemos da existência para o indivíduo. E o que isso significa? Nós conhecemos a ação, mas não conhecemos da onde vem aquilo. Muitas vezes, por exemplo, como eu vou saber no meu carro, por exemplo, você que tem um carro, como eu vou saber que algo está errado no meu carro? Por exemplo, está com um barulho na roda do meu carro. Nós vamos entender que é através do barulho que nós vamos achar o problema. Então existe uma compreensão de que nós precisamos evidenciar algo diferente, a uma ação diferente para acharmos o objeto em si. E a mesma coisa sobre Deus. Nós conhecemos Deus através das suas obras, através daquilo que Ele fez. Porque como nós vamos evidenciar algo se não existe uma ação sobre aquilo? Se não existe algo concreto sobre aquilo? Então, para conhecermos Deus, nós devemos olhar para aquilo que Ele fez e depois conhecemos a Deus. Então, na página 128 da Suma Teológica, São Tomás de Aquino ele começa a falar sobre isso, sobre a primeira causa. A primeira causa para a existência, ou seja, aquilo que Ele é, mas precisa do efeito. Aqui falando um pouquinho mais, de uma maneira mais categórica para vocês. A causa e o efeito. Nós conhecemos Deus através do efeito e não pela causa. Toda causa faz o efeito. Ora, se estamos aqui, se o universo se formou, teve uma causa primeira, certo ou errado? Então, quando nós falamos, primeiro nós andamos por fé e depois pela razão, olha para você ver, credibilizando aquilo que eu estou falando no vídeo. Aquilo que vem antes da lei, seja a causa e o efeito.
Conhecemos a Deus e o chamamos pelo o efeito. Olha para você ver que interessante. Quando nós falamos sobre Deus, a Bíblia, ela vem falar para nós que Deus é o grande El Shaddai, é o Nissi, é o Elohim. Existem vários nomes que é dado para Deus. E isso é o efeito daquilo de que Deus é. Deus se manifestou como um Deus forte, como Deus dos exércitos. Então, nós credibilizamos ou acreditamos em Deus por aquilo que Ele fez. Se Deus, vamos falar dessa maneira, se nós queremos acreditar, como nós vamos acreditar? Através do ato ou efeito. Então, Deus ele começa a se evidenciar para a humanidade através de Israel, logicamente, como quando abriu o Mar Vermelho, quando as muralhas de Jericó caíram, através do sacrifício vicário de Jesus, todas essas obras foram evidenciadas. Então, se Deus não se manifestasse através desses atos ou desses efeitos, nós não conheceríamos Deus. Então, Deus, ele se deixou conhecer. Aqui, então, fica evidente, como eu falei de fé e razão. Primeiro nós acreditamos a causa e depois vem o efeito, que é a razão. Conhecemos o efeito pela causa, como assim bem já disse, e não vice-versa. Sendo assim, conhecemos ou evidenciamos Deus por aquilo que Ele criou. Caso a causa não venha do efeito primário, se torna distorcida a visão, e aqui nós devemos falar sobre isso também. Não existe, por exemplo assim, o ato, a causa está em primeiro plano. Não tem como o plano está em primeiro lugar. Por exemplo, o mundo foi feito do nada. Isso é uma causa, mas tem que ter uma razão antes. Nós não somos, nós não andamos de maneira que tudo veio do nada. Nós somos um acaso, estamos no acaso. Não, existe uma razão. E aqui, primeiro, como eu já disse, andamos por fé e depois pela razão. Então, falando sobre isso, primeiro vem aquilo que nós chamamos de ato, depois o efeito. A fé é o efeito, a causa, a razão. Ora, o primeiro é objeto de crença e depois racionalizada. Agora que nós compreendemos um pouquinho mais sobre esse Deus, agora nós abordaremos as 5 vias de São Tomás de Aquino, as provas da existência de Deus. A primeira coisa que São Tomás de Aquino ele vem falar para nós é sobre o movimento, ato e efeito, como aqui já falamos sobre isso. Para que algo se mova, é preciso empurrar, certo? Isso nós estamos falando da lei de Newton. O objeto por si, ele não se move. Então, até que algo faça mover, ou seja, a potência ao ato. Olha para você ver que interessante. A potência ao ato são distintas e sempre separadas. E aqui nós estamos falando sobre a primeira lei de Newton. Nós conseguimos ver Deus através da primeira lei de Newton. Aí você se pergunta, como? Ela é conhecida como algumas pessoas já sabem, como a lei da inércia, o princípio da inércia, que afirma que o corpo tende a ficar ou permanecer em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força externa atue sobre ele. Falando sobre isso, aqui agora nós começamos a olhar de maneira um pouco mais ampla. Para que o mundo fosse criado, para que o universo fosse criado. E aqui falamos que o universo ele está em expansão. Mas é claro que, embora esteja evoluindo,
não quer dizer que não teve um ato primeiro ou primário. E o que isso quer dizer? Para que haja vida, ou para que, vamos falar de maneira categórica, esse copo que está aqui, que você vê aqui, se eu não pegar ele, ele continuará em seu lugar. Para que o mundo fosse criado, alguém ou um ser deu um partir daquilo. O universo ele não tem como ele se criar. O universo ele não vai se criar sozinho. Alguma coisa que está acima, ele empurrou. E eu falando de uma maneira chula para você entender. Houve um ato antes da existência. Algo teve que existir. A ciência ela não consegue explicar isso. A ciência não consegue tramar algo científico em relação a isso. Para eles é algo obscuro quando falamos sobre, embora haja essa teoria, não é algo verídico, do Big Bang, nós falamos que a partir do pressuposto que o cristão acredita e que bate com aquilo que fala da primeira lei de Newton, a potência ao ato, fica evidenciado que existiu algo que aconteceu antes para que fosse acontecido. Ou seja, o princípio da inércia foi feito ali, a menos que não tem explicação. Aí nós não andamos por razão. Essa teoria nós andamos por fé, segundo o Big Bang. Mas aquilo que nós acreditamos, os crentes acreditam, simplesmente parte da primeira lei de Newton. Para que algo se mova, tem de haver algo anterior, que haja movimento. Então, algumas pessoas vão alegar assim: olha, se tudo parte do pressuposto que tem que haver um movimento antes, quem criou Deus? A primeira coisa que nós devemos entender para responder essa pergunta é que Deus, ele está acima do tempo, do espaço, da matéria. Ele não é investigado através dessas coisas. Ou seja, ele não faz parte dessas coisas. Aqui citando, porque as pessoas podem falar assim: vamos ficar então num loop infinito, porque sempre tem que haver algo antes para acontecer. Mas a palavra de Deus diz, e Deus ele fala que ele é o grande eu sou. Antes que o mundo existisse, ele já era, ele já existia. Então, quando nós não entendemos que existe o ato, a potência e o ato, aqui nós evidenciamos então que nada mais parte daquilo que Deus ele projetou o mundo. Deus ele fez o mundo. Olha para você ver que interessante. A segunda causa que nós falamos sobre as vias de São Tomás de Aquino fala sobre o eficiente. Aqui nós falamos sobre ação e reação, sobre a potência e o ato. E agora queremos abordar aqui em si a criação ou a coisa criada não é eficiente em si, ou seria infinitas, como aqui disse, os loops infinitos. Então, a ordem natural não parte de si mesma, não tem como partir de si mesma. Ora, se eu consigo criar alguma coisa e a outra coisa, esse loop infinito não é natural, porque tem que partir de algo, tem que partir de alguma coisa, para que, aqui eu estou falando do começo, aqui eu estou falando do início, como que partiu, como que a matéria, como a natureza, ela se autoprogramou. Algumas pessoas, foi em milhões de anos, e na verdade não é assim. Ela não consegue se constituir, ela não consegue se fazer. Nada mais é que eu estou querendo dizer aqui que os planetas, os seus movimentos, a vida na Terra, a ordem, a natureza,
ela não evolui a mais do que ela já está. Perceba, a teoria diz que nós viemos do macaco. E por que ainda nós não evoluímos ainda mais? E muito pelo contrário, segundo a ciência, fica evidenciado que nós estamos deteriorando. A saúde do ser humano está deteriorando. O mundo, o planeta, a atmosfera, as árvores, as águas estão acabando. Ela não está evoluindo, não é algo progressivo. Então, percebemos que há um contradizer na ciência. Ora, se evoluímos e melhoramos, por que isso não está acontecendo? E aqui evidencia que algo partiu de alguma coisa. O ato, a potência. Então, nós evidenciamos que o planeta ele está ficando velho, as estrelas estão morrendo. E aqui também, se você procurar na internet, eles conseguiram tirar uma foto de 6.000 anos atrás. E ficou evidente que 6.000 anos atrás, a foto, eu não sei como eles conseguiram fazer isso, mas isso é uma coisa científica, tá? Aqui eu não estou levantando percalços, não estou levantando mentiras para você. Pesquise na internet que as melhores páginas científicas vão falar sobre isso. Eles trouxeram uma foto antiga e uma atual do universo e colocaram em si, uma do lado da outra, para ver o que modificou. E você sabe qual foi a resposta do cientista? É que o universo ele está mais velho, ele está perdendo força. Aí novamente levantamos a pergunta, ora, se estamos evoluindo, por que estamos caindo? Por que as coisas estão ficando velhas? E aí não tem explicação, a ciência não consegue explicar sobre isso. De onde veio essa ordem de vida que os cientistas falam sobre isso? E aqui a gente pode falar que é Deus. Deus ele dá ordem, ele codifica todas as coisas, ele cria todas as coisas e assim ele faz as coisas para a sua glória. E aqui falando da terceira causa das 5 vias de São Tomás de Aquino. A causa ser possível e necessário. O que isso quer dizer? Algumas coisas podem ser geradas e corrompidas. Partindo desse pressuposto que uma coisa em si não se corrompe pelo tempo, espaço e matéria em si, ela não gera. Ou seja, não parte dela a existência ou para que ela exista. Um exemplo, se o mundo se cria, qual foi o primeiro ato que se deu de toda a matéria, espaço e astro? Onde a humanidade teve a sua própria criação? Não, ela partiu de algo. Se o ato não veio de si, da onde que veio? De Deus. Se todas as coisas fossem possíveis, algum momento nada existiria. Existe uma ordem dentro daquilo que Deus fez. Existe um conceito, existe um posicionamento, existe uma lógica para tudo aquilo que foi feito. Se imaginarmos que todas as coisas que foram feitas são possíveis, logo imaginamos que elas podem ser esquecidas ou simplesmente podem ser apagadas, porque se tudo é possível, nós olhamos para o lado bom, mas também olhamos para o lado ruim. E nem tudo está sobre as nossas mãos. E de onde parte todas as coisas? Porque há uma ordem dentro do nosso planeta, onde nós vemos que os rios sempre correm para o mar, nós vemos que sempre nós estamos procriando, a humanidade, os animais estão procriando, nós vemos a natureza em si, numa totalidade, caminhando para a ordem, assim como os astros, as estrelas, elas estão em ordem, na sua órbita, na sua atmosfera, na sua translação. Tudo aquilo que foi feito está em completa ordem, dando um segmento. Ora, se nós olhamos para essa ordem e não vemos Deus, nós somos fruto do acaso na qual tudo pode ser feito.
e tudo pode ser acabado. Então, esse não é o caminho. Ou tudo pode deixar de existir simplesmente pelo que nós acreditamos ou pelo que eles acreditam. Deve haver algo necessário em si para que exista. E isso nós compreendemos que é Deus. A quarta via de São Tomás de Aquino vem falando do grau de perfeição. E aqui eu já expus um pouquinho sobre essa ordem. Tudo está em seu devido lugar. Tempo, espaço, perfeição. As mais belas e boas e nobres obras correm a algum lugar. Tudo está encaixado em seu lugar. Tudo está em seu pleno funcionamento. Nós não somos fruto do acaso. A ordem está em tudo e partiu de alguém que está acima disso. Quando nós falamos sobre Deus, a ordem veio de Deus, porque o planeta em si, se nós olharmos o corpo humano, por exemplo, eu preciso pensar para esse dedo movimentar. Então, está em completo harmonia o meu corpo. O piscar dos olhos, porque se eu manter o meu olho aberto, ele vai começar a lacrimejar, vai começar a doer. A respiração que eu estou fazendo de maneira automática. Tudo aquilo que eu estou fazendo aqui para que você veja esse vídeo está em completa harmonia, para que você consiga ver, para que você consiga enxergar. E isso não é fruto de um acaso. Houve uma ordem por trás disso. Porque os cientistas também não conseguem explicar essa ordem, que segundo eles foi de maneira natural através dos anos. Mas compreendemos como a foto que foi tirada há mais de 6.000 anos atrás evidencia que tudo já estava pronto, tudo já estava da sua maneira que nós vemos hoje. Então não veio por um acaso, não veio do acaso. Então, partindo desse pressuposto, nós entendemos que existe uma ordem. E essa ordem, ela partiu de alguém que já tem isso em si e que evidencia Deus. E aqui, finalizando, assim, a quinta via vem falando sobre a finalidade. As coisas do universo agem por um fim. Tudo tem um começo, meio e fim. Portanto, deve haver um algo ou um ser inteligente que dirige todas essas coisas. Porque nós não podemos ultrapassar o limite de que, se o meio está no começo, ele não tem ordem, ele não caminha por uma ordem. Ou o fim está no meio, ele também não tem a sua finalidade completa. Então, quando nós falamos sobre isso, um ser inteligente dirige todas essas coisas, dando começo, meio e fim. E aqui nós falamos das 5 vias de São Tomás de Aquino. Olha para você ver a completude e talvez a complexidade sobre essas 5 vias, aonde nós começamos a entender sobre Deus, que Ele está na natureza, que Ele está na sua criação, que nós conseguimos evidenciá-lo através também da sua palavra. Em Romanos capítulo 1, vem falando que as pessoas se tornam indesculpáveis porque conheceram a Ele. Ele se deixou conhecer através das suas causas ou através do efeito que Ele fez através da causa. Então, o que nós falamos? Aqui então a primeira via, falando sobre... vou pegar aqui para você. A primeira via, que é o movimento. A segunda, a causa eficiente. A terceira, se possível e necessário. A quarta, do grau e perfeição. E a quinta via, da finalidade. Mostrando que Deus é um Deus perfeito e que partiu de algo para que nós fôssemos criados para estar aqui, ou para que a criação fosse feita, para que o universo fosse feito. Partiu de algo, e esse alguém é chamado Deus, que nós o compreendemos através do ato, que houve a causa, e a causa primária de todas as coisas é Deus.
que você tenha entendido isso, que você consiga compreender que há um ser sobrenatural que está olhando por nós e que deseja que estejamos perto dele. Ele se deixou conhecer para que possamos estar junto dele, para que possamos o amá-lo, adorá-lo, para que ele possa ser glorificado. Segundo a palavra de Deus, fala sobre a palavra de Deus, ela vem relatar para nós que todas as coisas foram feitas para a sua glória. E tudo aquilo que tem vida, Salmo 150 vem falando, glorifica ao Senhor, louva ao Senhor. Então, entendemos isso, partimos desse pressuposto. Nós usamos e entendemos que Deus, ele se faz conhecer e ele ama a sua criação. Ele ama aquilo que ele fez, ou seja, ele te ama, como está escrito em João, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui evidenciamos esse Deus bondoso, esse Deus que está conosco, o Deus Emanuel. Que você seja edificado por essa palavra, que Deus o abençoe.